Vou começar com o que é conhecido pelos pesquisadores em bioética a nível internacional como o mantra de Georgetown. O que é o mantra de Georgetown? É uma verdade que se propõe auto-evidente, que é repetida há muito tempo. Então, com o avanço da tecnologia, aí vem uma historinha, né? Com o avanço da tecnologia, a ética médica tradicional se mostrou insuficiente para atender às demandas éticas e morais da sociedade. Parte-se desse princípio. Aí surgiu a bioética. A bioética surgiu para proporcionar novas soluções para novos problemas. E aí surgiu, a partir dos anos 60 em diante, né, desde os anos 60, todo um questionamento da ética médica antiga e a proposição de uma nova ética, essa bioética. Bio, vida, ética, né, o estudo da moral. Então aí seria a bioética que veio para substituir uma ética médica obsoleta. Tá? E aí vem o primeiro conflito. A ética médica hipocrática, que é tida por obsoleta, por esse mantra, vamos dizer assim, né? Isso é um pouco pejorativo isso. A ética médica tradicional preconizava o bem do paciente. Aí as pessoas, os estudiosos em bioética, podem falar o seguinte: não, mas esse bem ele é muito paternalista, isso é o médico que sabe o que é melhor. Aí vem o Robert Witt naquele artigo: o médico não sabe o que é melhor. O médico se acha, né, o detentor do conhecimento, então ele age de forma muito paternalista, opressora em relação ao paciente. Parece ter pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, né? A medicina que é heteronormativa, opressora, ocidental, aquela coisa toda assim. Tem um pouquinho desse discurso, mas aí a ética médica antiga ela é paternalista, ela suprime a autonomia do indivíduo, né? E a bioética não, ela se propõe a respeitar a autonomia do indivíduo, né? E ela atualiza aquela ética médica antiga obsoleta. Então isso é um tipo de verdade que é tida pela maioria dos bioeticistas. Falso ou verdadeiro? Por que as pessoas pensaram que a ética médica estava obsoleta? O que gerou crise nisso? A pergunta seria, mesmo se fosse realmente paternalista, isso não deveria ser um bem? Sim, há aí um exagero na maldade creditada ao paternalismo. Tá? Um pouco de paternalismo na relação médico-paciente ela é inevitável. Tá? Só quem não enxerga isso é quem não é médico, ou quem não é enfermeiro, ou quem não é cuidador da saúde. Por quê? O paciente doente, ele inevitavelmente ele sofre um certo tipo de regressão psicológica. Eu já comentei isso em aula algumas vezes. Então, vocês já tiveram doentes, vocês sabem muito bem como é que isso acontece, né? Mãe, prepara a canjinha para mim. Poxa, pai, traz um negocinho lá para mim. Não, faz isso, aí você quer tudo na boquinha, na mãozinha. Me leva lá no médico. Então a pessoa fica um pouco mais fragilizada, ela fica vulnerável. Tá? E até médico. Tá? Médico fica doente também, viu, gente? Vocês vão ficar doentes antes e depois de ganhar um canudo. Não se preocupem. Tá? E vocês vão ficar doentes, não, deixa eu ir lá no médico. Aí o pessoal da família, às vezes, que não é médico, fala assim: poxa, você não é médico? Por que você vai lá no médico? Então você é médico. Não, mas é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Vão lá no médico, que eu não estou passando bem. É normal, tá? Esse depositar a autonomia sua na mão alheia é normal. E aí tem a entrada do vínculo de confiança na relação médico-paciente. Sem esse vínculo de confiança, não dá certo. Tá? Então, você tem que ser um bom médico, tecnicamente falando? Tem. Você tem que ser uma pessoa que inspira confiança? Tem. Você tem que ter uma amizade com o paciente? Tem. Você tem que ter um distanciamento ao mesmo tempo, uma certa frieza para poder raciocinar e não comprometer a sua razão, às vezes ficar muito emocionado. Também tem que ter o que, se eu não me engano, é o William Osler que falava, essa equanimidade. Você tem que ter um certo distanciamento. Você também não pode se deixar comover extremamente, porque aí você perde a sua capacidade de raciocinar em cima do caso clínico. Então tudo isso entra na relação médico-paciente.
Então, um certo grau de paternalismo entra. Tá? É claro que um paternalismo exagerado não é bom. O paciente, doutor, o que vai acontecer? Não interessa o que vai acontecer. Você vai tratar, vai usar esse remédio. Essa atitude assim, extremamente, vamos dizer, paternalista e talvez assim que menospreza a integridade do paciente, ela existe. Claro que existe. Tem médico que é assim mesmo. Ele não quer saber de explicar, não quer saber de orientar o paciente direito. Tem esses exemplos, mas, poxa, isso é o que representa a classe médica ao longo de 2.400 anos? Olha, não é um exagero. Aí fala, o médico, quando fala esse binômio, né, paternalismo, autonomia. Antigamente a medicina hipocrática era muito paternalista. Né, o paciente não tinha autonomia nenhuma. Veja bem, foi até quando eu mandei um artigo para um periódico nacional, não cabe citar o nome, mas aí responderam, a ética hipocrática ela é insuportável moralmente nos dias de hoje, porque ela não preza a autonomia. Essa crítica ela tem que ser um pouco relativizada. Por quê? O grego antigo, ele, quando buscava um médico, aí eu já dei a palavra-chave, ele buscava um médico, ele escolhia o médico que ele queria contratar para ele. É claro que o escravo da casa do senhor grego, do patrício, né, do romano, por exemplo, também, ele não escolhia, né? O patrão dele contratava o médico atendia a casa, atendia os escravos, tanto que no juramento fala, né, de atender livres e escravos, homens e mulheres, e não praticados libidinosos em seus corpos. Então ele prezava, enxergava uma dignidade ali a todas as classes sociais, né? Mas, veja bem, o chefe da casa, o pater familias, no caso dos romanos, né, ou o homem grego, ele escolhia o médico que ele queria. Então havia até uma certa concorrência entre médicos. Hoje, quando você vai no posto de saúde, você escolhe o médico? Então, peraí, então hoje com todo esse nosso discurso bioético de autonomia do paciente, aquela história toda, sob um certo aspecto, na medicina pública, a nossa autonomia é menor. Porque não interessa quem você é, você vai no posto de saúde, é o médico que está lá. E o posto de saúde, ele é regionalizado, tem toda uma territorialização, então você tem que ser atendido em determinado posto. Então, cadê a sua autonomia nesse momento? Então, assim, vou jogar tudo pela autonomia. Não, tem autonomia, tem beneficência, está tudo misturado junto, e você vai estigmatizar a ética médica com base nessas generalizações, nesses exageros aí de leituras, está errado. Tá? Então, quando eles falam, porque o médico no século XIX e XX maltratou muito o paciente, teve a medicina nazista, teve a medicina que fez experiência, sem informar o paciente os riscos. Bem, esses aí, não dá nem para falar que eles foram paternalistas de verdade. Por quê? Paternalista vem de pater, vem de pais. Né? Os pais agem em prol do benefício dos seus filhos. Quando o médico desconsiderou a integridade e a autonomia do paciente, seja na medicina comunista ou nazista, tá? E atuou em prol de alguma outra coisa, o bem da raça ou o bem do coletivo, e menosprezou o bem daquele indivíduo, ele deixou de ser beneficente. Então ele traiu a tradição hipocrática. É simples assim. Então não é a tradição hipocrática que falhou, foi o médico que falhou em seguir a tradição hipocrática e o princípio de beneficiar o paciente, quando ele deixou de beneficiar a autonomia. Na verdade, a própria autonomia, se a gente tenta fazer uma escala de valores, a autonomia faz parte do quê? A gente poderia incluir ela como parte da integridade do ser humano. Então, na sua integridade, você tem autonomia, que vai incluir liberdade, você tem liberdade de expressão, liberdade de pensamento, você tem liberdade de decisão, tudo isso dentro da autonomia. Você tem direito a ser respeitado pelas suas crenças. Isso tudo compõe integridade. Integridade também vai compor quem você é fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E tudo isso participa do bem maior para aquela pessoa. Então, na verdade, autonomia e beneficência não estão no mesmo patamar. O bem a ser feito
geral, ele é o padrão de referência para você avaliar o quanto de autonomia do paciente você precisa considerar. Mesmo porque um paciente idoso com demência senil, ele não vai saber responder o que é melhor para ele. Então, às vezes, o filho dele vai responder. Se não tiver um parente perto, o médico vai ter que agir. Tá? Então, essa questão da autonomia, colocar ela num patamar semelhante ao da beneficência e falar que a ética médica hipocrática tinha tantos defeitos assim, isso é uma generalização. Isso tudo que eu estou falando é para chegar aonde? No surgimento da bioética como um movimento para substituir uma ética médica defasada. Essa leitura, ao meu ver, ela é preconceituosa e ela não é muito precisa. Ela tem falhas. Né? E tem também uma das grandes justificativas do surgimento, do desenvolvimento da bioética foi a história da bioética do bote salva-vidas, que é até uma crítica feita pelo Tom Koch. Ele fala o seguinte, que quando apareceram alguns implementos tecnológicos, o médico começou a necessitar de ferramentas que o ajudassem a decidir quem deveria ser tratado e quem não deveria ser tratado, por uma questão de recursos ilimitados. E aí, vamos dizer assim, a alegoria feita é como se fosse um naufrágio do Titanic. Como é que você decide quem vai para o bote salva-vidas e quem não vai? Tá, numa situação de urgência, de desespero, aconteceu o leite derramado, bateu o iceberg no Titanic, o Titanic afundou, tudo bem, na hora, no desespero, teve que escolher, teve gente que se salvou, teve gente que não se salvou. Tá? Mas aí a pergunta certa não é essa, a pergunta certa era o seguinte: onde estavam os botes salva-vidas no Titanic? Não tinha uma lei que cuidava disso, tinha pouco bote, ou esqueceram de botar os botes, saiu de forma errada. Então a discussão não é quem você escolhe para pôr no bote, a discussão é quantos botes nós temos que colocar para poder sair outro navio do porto. Então, em saúde, em medicina, a discussão verdadeira não é o seguinte: quem vai para a diálise e quem não vai. Essa discussão não cabe. Numa ética hipocrática, a discussão que cabe é a seguinte: quando você vai mandar o dinheiro para a gente fazer mais máquinas de diálise e capacitar mais clínicos? Essa é a pergunta. Tá? Então é para o benefício do paciente. Na visão do Edmundo Pellegrino, a beneficência ela abraça a autonomia, mas ela supera a autonomia também. E na prática, às vezes, vocês vão tomar certas decisões muito mais baseados na beneficência do que na autonomia. Se um paciente que está com tuberculose quer sair correndo do hospital, o que vocês vão fazer? Não dá para prender o paciente, ele vai sair correndo, paciência. Agora, um paciente com meningite, com um estado de consciência rebaixado, que não quer fazer antibiótico terapia e quer ir embora para casa e ele está desacompanhado, o que vocês vão fazer? Então, nesse caso, vocês vão travar o paciente. Tá? Aí, o caso de testemunha de Jeová que não quer receber sangue, chegou traumatizado, é adulto, é defensável você não transfundir sangue. É defensável. Se você não transfundir sangue no testemunho de Jeová adulto, tá? Você pode sair sem ser processado. Pode, é uma possibilidade que mesmo assim ainda seja. Vai que ele converte depois de processo. A gente já deu esse exemplo, pode acontecer. Aí também vou te falar, não está de pular da ponte. Mas... e o filho dele? Se um casal de testemunhas de Jeová chegar para você e falar que não quer que transfunda o filho, transfunde ou não transfunde? Eles vão transfundir. E até que ponto que o Estado pode se arrogar como tutor da criança e não sua família? Isso não abre um precedente perigoso sobre outros aspectos? Também abre. Entendeu? Então, olha como é que é fácil você dar uma regra geral.
Mas nas situações que se mostram a vocês no dia a dia, é difícil aplicar essas regras. O protocolo lá do posto de saúde está lá, paciente assim, assim, assado, remédio assim, assim, assado. Tá? Mas tem um fator ali de inteligência e insight humano que vocês vão acumulando ao longo do tempo de experiência clínica, que nunca vai dar para protocolar e fazer um fluxograma bonitinho. Então, assim, nunca a realidade humana vai caber num protocolo, num fluxograma. Então, nunca a perícia de um bom médico, de um bom profissional da saúde, vai ser substituída por um protocolo do governo. Então não tem utilidade? Claro que tem. Como medida geral, de orientação geral. Mas lembrando, de novo, todas as situações e pacientes que vocês vão ver o resto da vida são situações e pacientes específicos. E eles nunca vão se repetir. Não inteiramente. Né? Então, depende. Um adolescente bem orientado, é complicado. Se tem um adolescente bem orientado, na verdade você tem que respeitar essa autonomia, mas eu julgo que é prudente você fazer um trabalho de aconselhamento psicológico com o adolescente. Uma adolescente grávida de 16 anos. Por quê? Da decisão dela, teremos repercussões que afetarão você como profissional e a família dela. E a família dela é a guardiã dela, de certa forma, e é quem sustenta ela. Então, assim, é uma rede de relações que, tudo bem, a regra manda respeitar a autonomia. Mas essa interpretação do que é respeitar a autonomia é um pouco maleável. E tem que ser maleável mesmo. Com relação ao menor de idade. Então, chega uma hora que você tem que confrontar um pouquinho a pessoa e falar, olha, você precisa contar isso para sua mãe, para o seu pai. Né? Vai que depois ela aborta aí num lugar escondido, até legalizou, falou que foi estuprada, mesmo que não tenha sido, e conseguiu abortar, e dá uma complicação mesmo abortando num hospital. Porque infecção, todo mundo está sujeito a ter infecção hospitalar. Né? Aí a família vai lá, depois ela morre, aí a família vem para cima de você e fala, como é que você não avisou a gente? A gente ia lá, cuidava da criança para ela. Poxa, mataram meu neto. Olha a encrenca que aconteceu. Então, assim, aquele feto que está lá é o filho daquela menina, mas é o neto dos pais dela. E é o filho do parceiro dela, seja ele comprometido com a situação ou não. E é primo de alguém, é sobrinho de alguém. E talvez um dia seja pai de outra pessoa. E aí? Você não leva tudo isso em conta? Então, às vezes, a sociedade e as ideologias colocam o problema para a gente de uma forma muito simplificada. Eu defendo a vida. Eu defendo o direito de decidir. Não, peraí, não é só isso que está em jogo. Tem milhões de coisas ali, tensões e conflitos acontecendo. E tem um fator que é a sabedoria humana e a capacidade de vocês refletirem acerca de cada situação que nunca vai ser substituída. A regrinha geral nunca vai ser suficiente de forma plena. Né? E a bioética ela surgiu, na verdade, com duas vertentes. Uma vertente foi uma vertente mais clínica. Né? Outra vertente foi uma vertente mais global, assim, né? Meio ambiente, preservação das espécies, cuidar do planeta Terra. E o outro foi mais dilemas biomédicos, pesquisa em saúde, trato não trato o paciente, beneficência e autonomia. Então a bioética até hoje ela segue uma vertente mais política, mais coletiva, e uma outra vertente mais clínica. Tanto que você vai ver os congressos de bioética, tem uma bioética que se propõe ser mais geral, e tem uma bioética que se propõe ser mais ligada às profissões da saúde. E o discurso geral é que a ética médica hipocrática, ela é muito paternalista, ela é muito exclusivista, porque é ética médica, então o enfermeiro não pode opinar. É claro que isso também é um certo exagero aí, né? Porque então a sociedade não participa da deliberação ética do médico. Veja bem, médicos
também são da sociedade. Você não vira médico e sai da sociedade, assim vai para a estratosfera, entendeu? Então a sociedade está participando do debate ético como representada na forma dos seus profissionais médicos também. Ah, então só os médicos podem discutir? Não, dá para entrar em discussão de outras pessoas. Agora, o julgamento que tem sido feito sobre a ética médica, muitas vezes, é um pouco, como é que fala? Totalizante. O que é totalizante? Totalizante é você considerar alguém oposto a você e julgar essa pessoa toda por uma característica que você não gosta dela. A bioética, ela evoluiu com várias escolas de pensamento. Tem escolas que prezam mais a beneficência, tem escolas que prezam mais a autonomia, tá? E por aí vai. Tem escolas mais ligadas à religião, tem escolas que não usam linguagem teológica, que são secularistas, tem escolas utilitaristas. Tá? Voltando à conversa do comunismo, a questão é que o comunismo, assim como o nazismo, ele é inerentemente mau. Então, se alguém professa ser comunista, realmente essa pessoa tem que ser execrada da vida pública. É igual querer andar por aí com uma suástica e falar que judeu tem que morrer. Tá? Será que o Hélio acredita nisso? Não, mas se eu falar uma coisa dessas, no mínimo eu tenho que ser mal visto. Então aí eu não sei se é totalização não. Porque a partir do momento que alguém coloca uma foice e um martelo na camisa, uma camisa do Che Guevara, que era um assassino, que executava gente no paredão. A pessoa está fazendo isso, você não está atribuindo a ela que ela é comunista. A pessoa diz ser comunista, né? Então aí eu não sei se é totalização não. É igual alguém falar assim, ah sim, eu sou um burguês, eu quero destruir, eu quero oprimir o proletariado e veste a camisa do burguês assim. Mas é claro que é ridículo, as pessoas não fazem isso na realidade. Mas tem gente que veste a camisa do comunismo por ignorância, ou você vê o Eric Hobsbawm, por exemplo. Vocês já conhecem o Eric Hobsbawm? Acho que ele até faleceu. É um historiador que fez a Era dos Extremos, a Era das Revoluções. Ele, nos cursos de história, mundialmente, assim, ele é um dos mais conhecidos. Já vou passar a palavra para você, Letícia. O Eric Hobsbawm falava, não, eu acho justificável as mortes por causa do comunismo pelos avanços sociais conseguidos. O comunismo matou 100 milhões, mais de 100 milhões de pessoas. O nazismo matou 26 milhões. O comunismo, aonde ele foi instalado, ele trouxe destruição, fome, campos de extermínio, totalitarismo. Então, assim, para um professor universitário falar uma barbaridade dessa, ele é um bárbaro. Né? Ele não merecia ser professor. Ser professor não é uma questão de ter conhecimento, o cara tem que ter um mínimo de ética, de moral também. Então, assim, o comunismo, historicamente falando, eu vejo como uma coisa extremamente imoral também. Então, se alguém professa ser comunista, bem, é o cara que está falando que ele tem que ser execrado mesmo. É igual virar alguém, eu sou nazista, chama a polícia. Só que hoje em dia é bonito você sair com a camisa do comunismo, e é feio você sair com a camisa do nazismo. Para quem quiser estudar sobre esse tema, que foge um pouco do nosso assunto, eu sugiro o livro A Infelicidade do Século, de Alain de Besançon. É um estudioso francês e ele critica o quê? O excesso de atenção que se dá ao comunismo, ao nazismo, em relação à pouca atenção que se dá aos crimes do comunismo. Então todo mundo fala de nazismo, nazismo isso, nazismo aquilo, mas não fala dos massacres que o comunismo fez, inclusive com o povo judeu. Né? E esse livro, no Brasil, ele foi traduzido pelo Emir Sader, que é um comunista, e o Emir Sader traduziu que assim, o Alain de Besançon, ele fala que existe uma hipermnésia do nazismo. Tá? Olha como é que a coisa é falsa. Tá? Então, Emir Sader traduziu hipermnésia do nazismo. Alain Besançon, ele escreveu no francês original
Desculpa, no original estava hipermnésia. Mnésis, lembrança. Hiper, muito. Então Alain Besançon criticava a hipermnésia do nazismo em relação ao esquecimento dos crimes do comunismo. Na tradução, o Emi Sader traduz como hiperamnésia. E na orelha do livro ele fala do esquecimento dos crimes nazistas. Então veja bem, o tradutor brasileiro do livro, que se diz professor, ele muda a tradução para o inverso do sentido do original. E olha que eu fui no original conferir, porque eu achei aquilo... O livro não estava fazendo sentido quando eu comecei a ler. Então, quando eu falo que a academia brasileira está podre, gente, eu não estou exagerando não, tá? É desgraça mesmo. Tá? As pessoas estão agindo de má fé. Então, assim, ou ele era incompetente ou ele agiu de má fé. Como ele é comunista, entre aspas, ou socialista, e quer defender esse ponto de vista, começa a ficar suspeito. Ele até critica o conservadorismo do Alain de Besançon na tradução. Apesar de ser conservador, vamos traduzir aqui a obra dele, e traduz errado. Então, assim, cuidado quando vocês vão ler livro traduzido no Brasil. Tem muita porcaria aí, né? Mas a obra do Alain de Besançon, ela traz uma crítica importante. Fala, Letícia. Eu só fiquei na dúvida aquela hora que você falou do surgimento da bioética. Aí você falou que tem a clínica e a coletiva. Aí elas seriam... Coletiva não, mas global. Eles gostam do termo global. Seria a antipocrática e a hipocrática? Não, as duas se colocam como não hipocráticas. As duas creem ter superado a medicina hipocrática, porque elas colocam outras prioridades acima da beneficência do paciente. E tem justificativas válidas? Sim, elas têm suas justificativas válidas. Ah, você tem que prezar a autonomia? Tem, mas a ética hipocrática então desprezava completamente a autonomia? Não. Esse discurso está muito enviesado. Está muito simplificado, vamos dizer assim. Você tinha falado daquele autor que defendia a ética hipocrática, qual que é o nome mesmo, dos últimos artigos? Não a ética hipocrática, quando a gente... Edmundo Pellegrino. Só que o Koch... Ele também tem as críticas dele ao à ética hipocrática. Não, mas eu senti até de uma certa forma que ele estava defendendo, não. Que ele O quê? estava O criticando Tom Koch? muito. Que ele estava criticando muito aquele Witt, que eu acho que é alguém. Ah, sim, o Tom Koch também defende a medicina hipocrática, em Isso me parte. pareceu que ele estava criticando. Ele, na verdade, hoje em dia, quando você fala defende a medicina, a ética médica tradicional, você, na verdade, você está falando que a pessoa simplesmente pondera de forma menos preconceituosa a medicina tradicional. Porque defender a medicina hipocrática parece, a quem não participa dos debates, como assim, o cara está defendendo que você tem que vestir uma toga e ir lá e ficar jurando por Apolo e falar que vai seguir Ígia ou Igéia. Não é isso. Na verdade, a pessoa considerar o que de bom tem a medicina hipocrática, hoje em dia já é tido, é um defensor da bioética, da ética hipocrática. Isso é um exagero também, tá? Isso é um recurso erístico que a gente chama, é um tipo de trapaça intelectual. Você exagera o ponto do adversário, entre aspas. Então, está errado. Então, simplesmente, eles fazem uma interpretação adequada da ética hipocrática. Tanto o Fabrício Jotterand quanto o Tom Koch e o Edmundo Pellegrino, eles enxergavam qualidades e defeitos. E tem gente que parece que só quer enxergar defeito. Aí é difícil, né? É o capeta na terra. Não é isso, gente, né? Vão com calma aí no julgamento, né? Tem um radicalismo aí nessa conversa. Mesmo porque toda vez que você quer estudar uma ação humana, um fenômeno, seja uma doença, seja um tratamento, seja um fenômeno social, coletivo, vamos dizer assim, ou uma ética, você tem que lembrar daquelas 4 causas aristotélicas, que vão ajudar você a fazer uma investigação. O pessoal mais antigo do Cefam vai lembrar quais são. Causa formal, causa final, causa material e causa eficaz. Causa eficaz é quem fez. Causa formal é como fez. Causa final é para que fez. E causa material é como que fez.
Então, o surgimento da bioética, vamos fazer uma análise em cima disso? A gente tem como fazer, tá? Surgiu lá pelos anos 60. Quem fez? Foram um grupo de estudiosos, alguns médicos, alguns teólogos. Esses teólogos, surpreendentemente, incluíam, surpreendentemente não, até dá para compreender bem como a coisa aconteceu. Eram teólogos, por exemplo, como tinha um religioso católico, McCormick, agora eu esqueci o nome dele direito, mas ele não acreditava propriamente em Deus, vamos dizer assim, na fé dele, mas ele entrou dentro da igreja católica para fazer proselitismo socialista, vamos dizer assim, para pregar. Na verdade, a gente poderia comparar ele à teologia da libertação de hoje. Ele entrou na igreja católica não para pregar sobre Cristo, vamos dizer assim, ele entrou lá dentro para pregar sobre questões sociais. Então ele, por exemplo, fazia parte de um aparelhamento de uma instituição religiosa. Tanto que muitos bioeticistas religiosos largaram a batina ou deixaram de ser pastores e viraram bioeticistas, e muitos se desligaram da igreja. E foram pessoas que declararam que não estavam lá para cumprir o papel regular de padre ou pastor. Estavam lá dentro para levar questões sociais para a igreja. E você, quando escuta essa ladainha, você sabe que são pessoas que estão lá para fazer outra coisa que não aquilo que elas deveriam fazer. Então são pessoas que se aproveitam de uma situação para tentar fazer modificações em engenharia social. Tá? Isso eu vejo como um problema. Não interessa se eu sou católico, protestante. Se alguém entra lá no budismo com segundas intenções, ele não é budista. Então a pessoa está sendo hipócrita. Né? Mas essas pessoas estiveram envolvidas na gênese da bioética. Tá? Então eles eram pessoas maquiavélicas? Não. Eles levaram boas críticas também para a discussão bioética, de críticas pertinentes e muito úteis. Mas você tem que entender que na origem da bioética tinha uma questão ideológica envolvida. Tá? Tinha ideologia lá na frente. Como não teria? Tá? Então a causa eficaz. Estudiosos de diversas disciplinas, teólogos, filósofos, médicos. Causa material. Bem, a bioética surgiu em alguns centros independentes de estudo, como o Centro Hastings e a Universidade de Georgetown, que depois fez até um Instituto de Ética Kennedy, né? Instituto Kennedy de Ética, que é um dos maiores do mundo inteiro, que é onde o Robert Witt atua. E essas organizações, esses centros de estudos da bioética ganharam verbas milionárias de instituições norte-americanas, sejam elas governamentais, sejam elas privadas. E é claro que quem dá uma verba milionária para alguém começar um estudo está querendo obter algum tipo de, não diria favor, mas é em prol de alguma coisa que a pessoa acredita. Quando você vê a família Kennedy é ligada a qual partido? Partido dos Democratas. Então tem toda uma linhagem ideológica envolvida nisso aí. Então a bioética foi ideológica? Foi só ideológica? Não, não foi. Então ela demonizou a ética hipocrática e abafou a discussão? Não, ela incrementou a discussão e trouxe muitos benefícios, com certeza. Tá? Mas ela também não é a tábua de salvação, ela é criticável em vários pontos e ela não é uma coisa única. Então quando você vai ter aula de bioética, você tem que parar e pensar, peraí, que bioética que você está falando? É bioética hipocrática? É bioética utilitarista? É a bioética lá do Peter Singer que fala que prefere salvar um orangotango do que um bebê humano com síndrome de Down? Que bioética que você está falando? Que tem de tudo. Né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Causa eficaz, estudiosos norte-americanos, causa material, verbas milionárias, instituições independentes ou dentro de universidades norte-americanas, com laços ideológicos fortes. Tá? Aí causa eficaz não são só esses estudiosos, são os políticos que mandaram verbas para eles, e suas afiliações, os seus lobbies. Causa formal. Então a bioética entrou na discussão colocando estudos,
sendo contratada, né, alguns centros de estudos bioéticos foram contratados pelo governo dos Estados Unidos para deliberar sobre questões complicadas. Por exemplo, o estudo com fetos, foi uma discussão uma vez. Uma criança foi abortada, nasceu ainda com vida, entre aspas. Né? Você pode pegar aquela criança que seria abortada, mas para quem quis abortar, infelizmente nasceu viva, e fazer experimento nela? Sim ou não? Essa foi uma discussão que foi colocada em pauta. Se eu não me engano, o Congresso pediu um parecer de uma comissão de bioeticistas para falar: bem, a gente tentou abortar a criança, injetou lá a solução hipertônica, a criança nasceu viva. Se você é obrigado a matar essa criança, você é obrigado a não matar essa criança, ou você tem a permissão de pegar essa criança, fazer experimentos científicos nela e matá-la depois? Isso é ofensivo? Soa estranho, né? Isso é meio indigno, assim, né? A bioética também vai estudar por que isso soa estranho aos nossos ouvidos, por que isso é indigno, assim. Tem muita gente que defende isso. Se você estica essa discussão um pouco, você vai cair na discussão da pesquisa com células-tronco embrionárias. Você pode fazer embriões para estudá-los depois? Sim ou não? Os embriões serão descartados. No Brasil, você tem uma lei que procurou um meio termo. Como é que é a lei brasileira? Você pode utilizar os embriões, porém você não pode fazer embriões para esse fim. Você tem que fazer o número certo de embriões para implantação somente. Então isso aí, de certa forma, vai esgotar os recursos embrionários que existem e não vai fomentar a criação de novos embriões. Então é meio contraditório, de certa forma, né? Você permitiu a pesquisa, mas a pesquisa tende a diminuir a disponibilidade dela. Mas tem uma questão bioética envolvida aí, que envolve dignidade humana, conceito de início da vida humana, quando que o ser humano começa a ser detentor de direitos. Isso é complicado. Eu não entendi. Só repete como é que é a legislação. Você pode fazer o número só o que for implantado? Você não pode criar embriões extranumerários para fins de pesquisa. Então, por exemplo, a mulher tem 32 anos de idade, tem uma tabela de quantos embriões você faz para poder implantar, quantos você implanta nela. Você não pode sair criando embrião à vontade para fazer pesquisa neles. E tem outro ponto também de discussão. Por exemplo, os grandes avanços que foram obtidos foram em células tronco de adultos. Não tem ainda aqueles grandes ganhos em células tronco embrionárias, ou que justifiquem você não investir mais em células tronco de adultos. Então tem muito problema ainda aí para ser resolvido, né? Assim, causa formal. Bem, a bioética ela surgiu como uma área de estudos interdisciplinar envolvendo pessoas de diferentes especialidades que fizeram estudos, publicações, revistas acadêmicas e se instalaram na academia para criar um debate, né, fomentar um debate que acabou gerando, na verdade, uma especialidade nova que gerou cadeiras acadêmicas, cátedras, cursos de pós-graduação. Então, a forma como foi executado foi de forma que se criasse uma massa crítica de estudiosos em bioética e uma demanda do mercado por bioeticistas. Então, a bioética ela foi feita de uma forma acadêmica que se retroalimentou. E com que fim foi feita a bioética? Foi feita com o fim de legislar sobre, ou de estudar sobre como resolver dilemas éticos em saúde. E aí também foi expandido para uma esfera maior, como resolver problemas éticos globais. Poluição, industrialização, até isso foi entrando na bioética também. Aí tem biodireito, biopolítica, bioética clínica, bioética global e por aí vai, né? Mas essas são as 4 causas, tá? O Hélio vai fazer esse curso aqui de bioética. Quem vai fazer? O Hélio. O Hélio está sendo patrocinado por uma agência, sei lá, agência dos médicos hipocráticos. Não, ninguém está dando dinheiro nenhum para mim. Esse curso aqui é voluntário.
De que forma vai ser feito? Na forma de encontros periódicos, com material de apoio, discussões abertas, com um certo número de temas pré-determinados. Com que fim? Aumentar a discussão sobre ética médica e bioética, melhorar alguns estudos realizados nessas áreas, aumentar o ganho cultural, enfim, vários fins. E com que material? Material simples, uma apostila, cadeira, data show às vezes, computador, coisas simples. Quando você pega essas 4 causas, elas ajudam a gente a fazer uma pesquisa muito grande. Se vocês tiverem a curiosidade, eu uso essas 4 causas, por exemplo, para estudar o Provado, que é aquele artigo sobre políticas de interiorização do médico brasileiro. Então a gente usa as 4 causas e aí você estuda melhor o que você está querendo saber. Tá? Isso vale desde um tutorial até um estudo mais elaborado. Né? A bioética, ela é um campo heterogêneo, ela não fala uma única linguagem, tá? Ela não defende uma única coisa. Não, fica à vontade. Então, o que acontece? A bioética vai guiar a medicina. Não, não dá. Dá para você ser médico guiado pela bioética utilitarista, médico guiado pela bioética, vamos dizer assim, personalista, que é mais ligada ao catolicismo romano. Dá para ser um médico ligado a uma bioética nazista, se é que dá para chamar isso de bioética. E aí como é que fica? Tá? Não, a medicina, de regra geral, ela ainda se pauta pela ética hipocrática. Mas vocês aí entendam que tem uma briga acontecendo e essa ética hipocrática ela é muito mal vista e tem gente querendo derrubar isso a qualquer custo e liberar o aborto geral, e liberar a eutanásia e relativizar o valor da vida humana, que até então na medicina era tido como um grande valor. Certo? Perguntas? Motivo pelo qual a medicina hipocrática está sendo atacada? Bem, motivos pelos quais a medicina hipocrática está sendo atacada. Vários motivos. Tá? O primeiro, a medicina hipocrática tradicional prioriza o bem do paciente. Esse talvez seja o pior. Quem é o paciente? O ser humano. Quem é o ser humano? O ser vivo. Aí você já subentendeu o valor da vida. Outra coisa, há toda uma conversa sobre o quanto de dinheiro vale a pena investir no ser humano. Tem todo um estudo sendo feito sobre como eu julgo o valor dos seus anos baseado na qualidade de vida e na sua produtividade. Então, quando você começa a ter esse tipo de conversa, até que ponto eu devo salvar a vida de um vovozinho com Alzheimer? Quanto que eu devo investir de dinheiro num bebezinho que nasceu deformado? Veja bem, o que eu estou priorizando nesse momento? É a vida humana e o bem do paciente? Ou eu estou priorizando corte de gastos? Ou eu estou priorizando o bem social, seja lá o que for isso, em detrimento do bem individual? Quando você prioriza o bem do paciente, isso gera compromissos culturais, econômicos, políticos na sociedade que são onerosos. Tá? Priorizar, proteger e ter cuidado com a vida humana em si como um valor absoluto, isso dá despesa. E o surgimento da bioética, como o Tom Koch ele critica muito no Ladrões da Virtude, ele está ligado a essa tentativa de dar uma relativizada na beneficência e no cuidado com a vida e enaltecer uma bioética que vai buscar dispositivos para ver aonde que investe, onde que não investe, cuida de quem, não cuida de quem, entendeu? Então, assim, primeiro ponto, a ética hipocrática, ela na prática, ela coloca a vida e o bem do paciente no pedestal. Isso desagrada muitas pessoas.
que colocam outras coisas nos seus pedestais. Então você nunca consegue ser neutro, você se livra de uma coisa para se submeter a outra. Não tem neutralidade absoluta nesse campo. Outro ponto, a bioética, ou a ética hipocrática, ela se posiciona claramente em favor da vida humana, contra o aborto e contra a eutanásia, contra o suicídio assistido. Você tem éticas que se posicionam a favor dessas coisas. Então, essas pessoas também atacam a ética hipocrática e chamam ela de paternalista e de várias outras coisas. Elas fazem esse espantalho da ética hipocrática, que realmente eu posso ver como, às vezes, um pouco de indisposição em estudar mais a fundo, ou uma indisposição em considerar melhor aquelas pessoas que você não concorda com elas. Tá? Então isso aí eu acho que ou a má fé, ou um pouco de ingenuidade, ou um pouco de ignorância. Isso eu sou um pouco controverso nisso aí, com certeza, porque eu não sou a maioria. Tá? Hoje em dia, no Brasil, quem estuda bioética e defende a ética hipocrática, olha, poucas pessoas. A maioria já está fora dessa jogada. Tá? Seriam esses alguns motivos. O discurso da elite política brasileira e da elite acadêmica, ele, em termos, quando se dirige à bioética, ele é anti-hipocrático. Então, o discurso brasileiro, em termos de elite política, é: não, vamos prezar os direitos reprodutivos como direitos humanos essenciais. Então, hoje em dia, o que a nossa elite política, cultural, elite cultural que eu falo em termos políticos também, porque chamar a nossa elite política e quem comanda essa discussão de elite cultural pode ser controverso em alguns casos também. Tá? Os valores que eles defendem, não são os valores da maioria da população, 2, não são os valores da medicina hipocrática. Então, a medicina hipocrática, quando eu falo isso, soa obsoleto, soa fora do mainstream da academia, vamos dizer assim, né? do que a maioria da academia concorda. Mas essas seriam umas razões. Tá? Ideologicamente, a ideologia da nossa elite política caminha contra a medicina tradicional. Você citou no começo a questão de, por exemplo, até onde caberia um gasto para dar uma qualidade de vida numa criança que vai morrer quando nasceu com deformidade, ou às vezes um velhinho que não tem uma expectativa de vida tão longa. O professor, não lembro qual foi, citou um exemplo, por exemplo, de 2 casos de pessoas com câncer. Um na fase terminal, não tem nada o que fazer, e o outro está no começo, teria como dar um tempo maior de vida para essa pessoa. Cortaria gasto do que não tem expectativa de vida para, como posso dizer, para prolongar a vida do outro, que teria uma oportunidade maior, né, de vida. Então, como caberia essa questão de tirar gasto de um para o gasto do outro, aí envolve a família, que teria o direito tanto... Isso igual. Aí é o que eu chamo, na verdade, eu copio essa ideia aí, eu tive ela do Diego Graça, no Congresso Brasileiro, que ele falou o seguinte: estão transformando em dilema o que é um problema. Dilema é A ou B, sim ou não? Não, isso não é um dilema. Primeiro, quem disse que para investir dinheiro no paciente com câncer inicial você tem que tirar do paciente terminal? Isso é um falso problema. O dinheiro não precisa vir dali, o dinheiro pode vir de mais verbas do governo. Afinal de contas, é do interesse da população que o dinheiro seja reinvestido aonde? Na população. Então, se o dinheiro não está sendo investido para cuidar dos pacientes com câncer, ele está indo para onde? Para o petrolão? Tá indo. Então, vai tirar o dinheiro do paciente com câncer terminal? Não, diminui a verba partidária. Não precisa vir dali, pode vir de outros lugares. Então, aí a discussão é como que a gente vai tirar esse dinheiro do governo, do aparelho burocrático do governo, e enfiar onde esse dinheiro merece ser enfiado. Né? Outra questão. O paciente terminal, realmente terminal, em estágio final da doença, irrecuperável, cuja qualidade de vida não será melhorada em nada e que vai morrer irremediavelmente em pouquíssimo tempo, bem, gente,
Ninguém vai investir dinheiro, e mesmo que queira investir, não dá tempo de investir dinheiro nele, ele vai morrer daqui a pouco. Tá? Esse paciente é um paciente com carcinoma gástrico, metastático, caquético, com metástase em vários órgãos, cerebral, pulmonar. Ele está indo, já foi quase. Então, se ele tiver uma parada cardíaca, não adianta operar, não adianta fazer nada, você conversa com a família e fala, olha, eu vou pedir autorização para não reanimar. Agora, é diferente de um paciente, por exemplo, com carcinoma gástrico, já disseminado, mas que ainda tem um estado de saúde bom. Você vai lá, faz uma gastrectomia total, remove o câncer, dá químio, dá rádio, a pessoa vive mais 1 ano. Ah, mas você não salvou a vida dela. Bem, se for assim, todo mundo vai morrer, gente. Então, você não vai salvar a vida, não é imortalizar ninguém. Aí a gente entrou no campo do milagre. Isso não cabe a medicina nessa conversa. Tá? Isso aí quem faz não é a gente, é Deus. Tá? Então, assim, você só deu 1 ano de vida. Pô, gente, dar 1 dia de vida, às vezes, para a pessoa e para a família, faz toda a diferença. Se você não vai investir para dar tempo de vida na pessoa, você vai investir em quê? Então, essa conversa, para mim, é conversa para boi dormir. É a colocação de um problema na forma de dilema. Está errado. Ela foi mal colocada, essa questão. Então, você não precisa tirar dinheiro do paciente terminal para botar no paciente inicial, vamos dizer assim. 2, o que é paciente terminal? Porque dependendo do que é, ninguém vai investir dinheiro lá mais mesmo. Agora, um paciente que tem uma doença que levará ele a um estágio de terminalidade daqui a algum tempo, bem, você tem que investir. Não vai lavar a mão. Tá? Agora, a conversa fica mais doida ainda quando você vai para uma criança que nasceu muito deformada, que é até o que a gente cita no livro A Morte da Medicina. Então, hoje em dia, você tem um protocolo chamado protocolo Groningen, que esse protocolo ele autoriza a eutanásia de crianças nascidas com deformidades graves que geram sofrimento insuportável. Tá? Rebobino. Qual o exemplo que eles utilizam para essas crianças que devem ser eutanasiadas? Crianças com espinha bífida, meningocélio, meningo-mielocélio, tá? Que é uma herniação de conteúdo neural, tá? Na base da espinha, no trajeto da espinha. E essas crianças, inclusive, passaram por esse protocolo e em 2007 ou 2008 foi lançado um artigo que o Verhagen, que é o estudioso que preconizava o protocolo Groningen, ele falava que tinha matado 22 dessas crianças com uma média de 6 meses de idade. Então elas sofreram de forma insuportável por 6 meses até morrer. Como foi isso? Mas matou essas crianças numa média de idade de 6 meses porque elas tinham espinha bífida. E vem o Robert De Jong, tá? E publica um artigo, ele é um neurocirurgião pediátrico, mostrando uma criança de 7 meses operada, sorridente, mexendo membros superiores, olhando, sorrindo, interagindo, depois de uma cirurgia grande. Sim, depois de uma cirurgia grande, mas ele salvou a vida daquela criança. Então, vamos colocar as coisas na perspectiva certa. Isso até é um tema do próximo encontro, a gente pode adiantar. Se a criança nascer deformada, ou se a pessoa tiver com uma doença avançada, não estiver com o pé na cova, os 2 pés na cova, for um pezinho só, vamos dizer assim, se isso for desculpa para não investir nessas pessoas, como que você vai descobrir novos tratamentos, novas cirurgias que poderão salvar essas vidas? Se você desistir de tratar, acabou. Quem ia descobrir a cirurgia para tratar uma espinha bífida? Quem ia descobrir uma cirurgia ou um fármaco novo para salvar a vida de um paciente com câncer? Quem ia descobrir o Avastin para usar no carcinoma coloretal? A criança nasceu com retinoblastoma. Tá, vai morrer. 100% delas morriam antigamente. Aí descobriram que você podia enuclear, tira o olho da criança, a mortalidade caiu para 3 a 5%. Deixa morrer? Então, assim, a ética hipocrática
ela é problemática porque você gasta dinheiro com a vida humana. E isso para muita gente não é adequado. Tá? Vamos pensar aqui em quem você salva. Não, você vai tentar salvar todo mundo. A quanto dinheiro você vai aplicar, o quanto for necessário. Não, mas isso você vai gastar demais. Bem, se você não gastar nisso, você vai gastar em quê? Num caviar? No fundo partidário de propaganda política? Na propina do mensalão? Onde você vai gastar esse dinheiro? Então essa pergunta, tirou do paciente melhorzinho, tirou para colocar no paciente ruinzinho. Eu vejo isso como um empobrecimento da discussão. Só que essa discussão ela é passada para nós dessa forma empobrecida. E a gente às vezes não tem tempo de parar e refletir com calma como que essa coisa está sendo colocada. E aí a gente compra esse discurso, que é o discurso mais fácil. Mas na realidade esse discurso fácil, ele não é um discurso real. Ele é um discurso, ele simplifica a realidade. Você falou da questão de tornar o discurso hipocrático obsoleto. O fato da mercantilização da profissão poderia ser um fator que leva levar o discurso hipocrático. Sim. O engraçado, né, tem uma história mitológica, né, que tinha o Asclépio, que tinha aprendido medicina com o centauro Quirón, era filho de Apolo, né, pai de Ígia e Panaceia, né, deusa da farmacologia e a deusa da higiene, dos bons hábitos. E Asclépio tinha aceitado dinheiro para tentar trazer alguém de volta da morte. Então aí tem uma lendazinha que tem um fundo moral, que é o seguinte: pela ambição dele, ele aceitou fazer uma coisa que não deveria. Então ele mercantilizou, de certa forma, a medicina, né? E aí ele traz aquela pessoa de volta à vida. O Hades, lá no inferno, fica muito fulo da vida, chega para os Zeus e fala: pô, Zeus, o que o Asclépio está fazendo aí? Não dá, cara, quem manda no Hades sou eu. O cara não pode chegar lá no Hades e arrancar os mortos lá de dentro. Só como é que eu vou ficar? Ninguém vai me respeitar mais. Aí o Zeus vai lá, dá com um relâmpago na cabeça do Asclépio, fuzila o sujeito, crema o Asclépio. Depois o Asclépio é restituído, né, a sua boa posição, mas isso fica como uma lendazinha de fundo moral. Então, assim, desde os primórdios mitológicos da medicina hipocrática, o médico ele é alertado para não se vender. A prática ela tem um componente ético, pessoal, de empenho da sua vida, dos seus valores, que é irredutível. Então você tem vertentes mais economicistas da medicina, isso aí claramente não é hipocrático, isso é uma vertente mais moderna, que é mais afeita a um certo tipo de bioética, que para mim isso aí você está fazendo a medicina amoralizada, não é imoral, é amoral. E de certa forma fica imoral também, porque a medicina obrigatoriamente ela é um empreendimento que é moral. Você lida com a vida do ser humano, tem uma moralidade ali que não tem como tirar lá de dentro, tá? E você tem até críticas ao longo da história humana inteira sobre os médicos que se vendiam, né? Tem Tomás de Aquino que estava falando que a medicina tinha sido transformada na arte de ganhar dinheiro. Eu estou falando do século XIII. Então essas críticas elas vêm ao longo da história inteira. E eu vejo, de certa forma, a economização do debate como uma coisa que faz uma afronta à medicina hipocrática. Então eu vou gastar todo o dinheiro do mundo no paciente, milhões. Gente, não é real falar isso. Colocar esse problema é estranho, tá? Ninguém vai gastar 10 bilhões de dólares no paciente. Não, pode gastar muito? Pode. Vai gastar acima do que é devido? Não, o que é devido gastar vai depender do conhecimento médico, das possibilidades tecnológicas, das possibilidades de avanço e descoberta tecnológica para ajudarem aquela pessoa. Então a conversa é muito complexa. E aí, inevitavelmente, vai entrar o quê? O conhecimento de vocês, o quanto vocês pesquisaram, o quanto vocês acham que podem ajudar. E aí falar, o paciente vai decidir tudo. Sim, com a ajuda do médico, né? Então, um determinado grau de paternalismo, por mais feio que isso
seja escutado hoje em dia e politicamente incorreto, é inevitável. Porque se o paciente soubesse tanto quanto o médico, ele seria o médico. Se o próprio médico fica doente e pede ajuda, então tem uma coisa mais aí na relação. Fala. A crítica, igual você está falando, que ela já tem séculos, já é uma coisa mais antiga. E agora está tendo muito mais crítica, ou por que a bioética conseguiu tomar mais força a antipocrática? Justamente agora, você acha que é porque está mais difícil que se façam coisas sem que o resto da população saiba? Porque, vamos supor, esses dilemas, eles sempre existiram. Não tem nada muito novo, a não ser relacionado à pesquisa, que agora a gente tem a tecnologia para realizar. Mas a questão do aborto e todos esses são dilemas bastante antigos. Só que agora está tomando uma proporção maior. Tanto é que está em foco, está em evidência. Você acha que é uma forma de talvez legitimar? Porque assim, há um tempo atrás, igual nazismo e tudo, você conseguia fazer um monte de experimentos sem o resto do mundo ficar sabendo. Porque eram tempos diferentes, a informação que circulava igual é hoje. Você acha que é uma forma de talvez legitimar algumas ações, justamente porque você não está conseguindo mantê-las tão encobertas igual antes? Também é uma explicação possível. Poderia, né? Inevitavelmente a informação circula mais. Algumas coisas são mais postas à vista de todo mundo. Então, tentar legitimar certas atitudes, sim. Você tem, por questões ideológicas, pessoas que querem legitimar o aborto, que querem legitimar o infanticídio. Infanticídio não, homicídio infantil. Teve alguns que foram emblemáticos, como o estudo de Tuskegee. Vocês já devem ter ouvido falar. Quem já ouviu falar de Tuskegee? Tuskegee, nos Estados Unidos, era uma comunidade predominantemente de negros, tá? Com alto índice de infecção por sífilis. Já tinha tratamento. Tá? O governo, aliás, quando o governo começou a estudar a história natural da sífilis, se eu não me engano, não tinha o tratamento ainda, mas rapidamente foi descoberto o tratamento para sífilis. E mesmo tendo descoberto o tratamento para sífilis, o tratamento foi negado àquela comunidade, para o bem da ciência. Então, para que a gente vai estudar o bem da ciência se esse bem da ciência não está beneficiando o ser humano? Ah, não, mas aí no futuro mais seres humanos serão beneficiados. Olha o perigo de você colocar o coletivo acima do indivíduo. Então não tem uma fórmula mágica, é só o indivíduo, é só o coletivo? Não, é uma tensão ali. Mas de qualquer forma, quando você começa a prejudicar um indivíduo para beneficiar uma sociedade, veja bem, você está ativamente prejudicando alguém para potencialmente beneficiar sabe-se lá quem. Então isso aí, moralmente, é problemático. Eticamente também é problemático. Então, o que pode acontecer se a ética hipocrática for derrubada? Aí a imaginação é o limite. Tá? Os maiores horrores possíveis, até coisas mais cotidianas, mas muitas coisas ruins já aconteceram quando a ética hipocrática foi desconsiderada. Certo? Mas as escolas de medicina, no geral, elas têm adotado a ética hipocrática? Boa parte dos médicos adota a ética hipocrática ainda. Tá? Você vê os médicos defendendo a vida humana, a dignidade do ser humano, mas os bioeticistas, que não são médicos em sua maioria, não defendem a ética hipocrática. Quando eu falo ética hipocrática, gente, é claro que não é aquela ética dos tempos de Hipócrates. A ética hipocrática ela sofreu atualizações, complementações, mas aquele corpo básico de princípios ela ainda mantém. Quais são esses princípios? A vida humana é digna em si mesma e a vida humana tem que ser protegida e o médico não pode eliminar a vida humana. São esses princípios simples, tá? O médico atua para o bem do ser humano, não para o seu mal.
O médico atua para a integridade do ser humano, respeita, tem um sigilo profissional, trata o ser humano de classes sociais diferentes da mesma forma. Então esses princípios, eles são pré-cristãos. E eles até hoje garantiram uma medicina de boa qualidade. Quando a gente se desligou desses princípios, nem sempre o resultado foi bom, quase sempre foi péssimo. Então, quando a bioética vem com essa discussão de vamos abandonar a ética paternalista, malvada, opressora dos hipocráticos, né? Esse discurso ele é feito de uma forma que você começa a ficar com raiva de Hipócrates, né? Tem até um artigozinho lá que faz um gracejo lá com Robert Witt, que fala assim, Robert Witt odeia Hipócrates. Mas parece que odeia mesmo. O discurso é posto de uma forma odiosa. Mas a realidade das coisas mostra que a ética hipocrática não é esse vilão da história, não. E a colocação do problema, às vezes, é indevida. O problema é mal colocado. Então, a pessoa utiliza como exemplo da ética hipocrática aquele médico que não conta para o paciente, que mente para o paciente porque ele acha que é o certo, ou que não considera o que o paciente quer. Poxa, mas tem que pegar esse exemplo caricatural para exemplificar a ética hipocrática, né? Tinha outros exemplos bons para serem tomados também. Será que isso que é o emblemático da ética hipocrática? Não é. Né? Eu acho que na área acadêmica é importante, né, esse ensinamento. Mas se você for olhar assim, no fundo, assim, vai do caráter, né, da pessoa. Porque, por exemplo, para mim, não dá pra... Eu fico assim, meio indignada. Como uma pessoa pode pensar em fazer alguma coisa dessa situação? Né? Faz com a mãe dele, sei lá, mas não faz, né? Então, mesmo você ensinando, mesmo, né, lendo, eles têm informação, acho que assim, vai da personalidade de cada um. Tem uma série de estudos que eu falo sobre a ética baseada em virtudes. Está lá no Cefam, não sei se vocês já acessaram. E aí fala justamente sobre isso. Será que é possível ensinar virtude para alguém? Não sei. É possível? Talvez. Então você tem que tentar ensinar. Alguns absorvem. Pode ser, pode não ser, não sei. Você sabe se vai conseguir ensinar virtude para alguém ou não? Não sabe. Tem uma possibilidade remota? Tem, então você é obrigado a tentar. Outra coisa, a escola do Edmund Pellegrino entendia que a ética é baseada em virtudes. Até o livro que alguns de vocês estão lendo, a série do Edmund Pellegrino. Então, realmente, os princípios estão lá. Tem que ter princípios? Tem. Mas do que adianta o princípio se a pessoa não tem caráter, não tem virtude, não preza? Então, o médico, ele não faz medicina, ele é médico. Então, você não executa uma ética hipocrática, você tem uma moralidade compatível com a ética hipocrática. Você não faz simplesmente. E vai continuar tendo. Então, em termos educacionais, é muito interessante falar de princípios, regras, legislações. É importante, você tem que seguir essas legislações dentro do possível num Estado, tá? Ou numa sociedade. Agora, na prática, o foco tem que ser aonde? Na virtude do profissional. Tem que avaliar. O que você avalia? O princípio da atitude? Sim. Mas o que está subjacente a isso? A virtude do praticante. Tá? Então, se alguém é imoral e fez um ato para prejudicar alguém sem querer, aquele ato fez bem. Aquilo transformou aquele ato numa coisa moral? Não necessariamente. Quem foi prejudicado? Mesmo que ninguém tenha sido prejudicado, a intencionalidade foi inadequada. Isso aí é só para mostrar como o debate é complicado. Então, assim, a ética baseada em virtudes, ela sozinha se basta? Não. Existem princípios, existem leis, tá? Mas ela não pode ser desconsiderada. Então, você, quando propõe uma nova ética no lugar da hipocrática, você tem que perguntar o seguinte: o que essa ética terá como repercussão na virtude dos médicos? Que tipo de médico a gente vai formar no momento em que você não preza mais a vida humana como princípio máximo ou bem do paciente que está à sua frente? Você começa a pensar em coletivos abstratos, ou você vai pensar em questões econômicas acima daquela dignidade do ser humano ali na sua frente? Tem bioeticista como a
Ruth Macklin, que fala que dignidade é um conceito ridículo. Não tem sentido falar em dignidade. Bem, talvez para ela agora não, mas se ela estivesse dentro de um campo de concentração, talvez tivesse. Tá? Ela vai falar esse discurso. Então tem uma frase do Viktor Frankl, que escreveu Em Busca de Sentido, que é um livro que eu já recomendei no Cefanos. Algum de vocês já leu? Alguém de vocês sabe quem é Viktor Frankl? Viktor Frankl é considerado o terceiro psiquiatra vienense, a terceira escola psiquiátrica de Viena, ou psicológica. Tá? O primeiro Freud, depois Adler, depois Viktor Frankl. Ele era um judeu, ele foi preso no campo de concentração e a escola dele se chama logoterapia. Tá? E o livro dele, Em Busca de Sentido, ele avalia a situação do ser humano como a busca existencial pelo sentido de sua própria vida. E ele falou, o livro dele é fantástico, quem puder ler, Em Busca de Sentido, um relato de um médico psiquiatra no campo de concentração. Então ele faz uma leitura psicanalítica do que estava acontecendo com aqueles nazistas e judeus lá dentro do campo de concentração. É um livro pequeno, mas é uma história assim... É engraçado, porque ele fala de coisas assustadoras, mas com um linguajar muitas vezes técnico, assim, mais analítico. Mas a história é assustadora. E é uma história de esperança também. Viktor Frankl, é F-R-A-N-K-L, Frankl, F-R-A-N-K-L. E ele tinha uma frase que me impactou muito, né? Muitas das ideias desses intelectuais de hoje em dia que ganham o prêmio Nobel, que são comemorados na academia, né, que são famosos, os queridinhos aí da época, né, motivaram a tragédia dos campos de concentrações nazistas. Então, na academia é muito bonitinho você defender que não existe a verdade, não existe o bem e o mal, ser nihilista, relativista, né? É muito bonito, até o momento em que isso vai explicar o porquê de você estar incinerando judeus, homossexuais, ciganos, negros, pessoas da raça eslava e por aí vai. Então, assim, muitas ideias bonitinhas da academia, mas foi o professor doutor tal que falou, foi o grande filósofo Nietzsche que falou isso. Bem, tudo bem, mas as ideias desses determinados pensadores geraram tragédias que mataram milhões de pessoas. Então, na academia é muito bonito o debate bioético, mas na prática ele tem repercussões. Uma repercussão mais imediata foi essa de você estar discutindo o assassinato de bebês e daqui a pouco você está abrindo mão de tentar tratar bebês para jovens, mata logo de uma vez e vão parar de investir dinheiro neles, né? E você tem aqui um relato que foi publicado deixa eu ver aqui, foi no The New England Journal of Medicine de 2015, 19 de março de 2015, esse aqui está fresquinho, tá certo? Tendências recentes na eutanásia e outras práticas de fim de vida ou terminalidade da vida na Bélgica. Na Bélgica, onde a eutanásia foi legalizada em 2002, a realização dessas eutanásias foram avaliadas ao longo de vários anos, né? Na verdade, desde 1998, então a eutanásia já acontecia antes de ser legalizada. Você vê que a cultura já admitia a eutanásia antes da legalização dela, como no Brasil alguns já estão admitindo. Então foram feitos vários estudos. E aqui tem uma observação, né? Teve um grande aumento desses procedimentos entre 2000 e 2007, tá? E depois parece que deu uma estabilizada. Aí a gente tem vários dados. A taxa de eutanásia aumentou significativamente entre 2007 e 2013, de 1,9% a 4,6% das mortes. Isso é muita coisa, hein? Mortes totais no país. O aumento geral se refere ao aumento tanto no número de pedidos, de 3,5% a 6% das mortes, quanto a proporção de pedidos aceitos, de 56,3% a 76,8%. Quer dizer o quê? Houve mais pedidos para que as mortes ocorressem
e as pessoas começaram a atender aos pedidos com uma maior liberalidade. Então, realmente, você vê um aumento da relativização do valor da vida. Em 2007, a taxa de aceleração, né, da morte sem um pedido explícito do paciente permaneceu estável em 1,7%. Opa, peraí, 1,7% das mortes são feitas sem que o paciente tenha pedido para morrer. Volta atrás aí. Essa é eutanásia ativa, involuntária. Tá? O paciente não pediu, quem pediu foi um parente, foi um corpo técnico que decidiu e está matando as pessoas. Depois de um aumento de 8,2% em 2001 para 14,5% em 2007, a taxa de uso de sedação profunda contínua até a morte decresceu para 12% em 2013. Então, eles começaram a sedar a pessoa de forma terminal, começaram a sedar muito, depois foi diminuindo. Até que ponto que eles estão economizando no remédio e matando logo essas pessoas? Não sei, aí são hipóteses. Mas a realidade dessa ciência da morte humana e da epidemiologia do assassinato humano, da eutanásia, ela já é uma realidade publicada no New England de 2015. Né? Aqui, assim, nós encontramos um aumento da demanda pela eutanásia na Bélgica entre 2007 e 2013, assim como a maior disposição entre médicos de atender aqueles pedidos. Você teve engenharia social. Tem uma coisa chamada dissonância cognitiva. Se eu obrigo vocês ou eu induzo vocês a realizarem um ato que vocês discordam, existe um mecanismo de racionalização em que vocês tentam se justificar depois de fazer aquele ato e vocês, de certa forma, passam a defender aquele ato e acreditar que aquilo é normal. Então, eu posso utilizar isso como ferramenta de engenharia social para mudar o comportamento e os valores que vocês têm. Eu não concordo com isso. Como você não concorda? Você já fez alguma vez? Então vai lá, participa de um aborto. E depois fala o que você acha. Essa atitude parece, não, mas eu sou contra o aborto. Não, mas eu vou participar para ver como é que é. Isso aí é uma armadilha, de certa forma. Por quê? A partir do momento que você instrumentou um aborto ou auxiliou uma coisa que, hipoteticamente neste caso, você é contra e isso te ofende, automaticamente a sua consciência e o seu cérebro, vamos dizer assim, trabalham para justificar e racionalizar aquela medida que você fez. Você tenta se justificar e se explicar por que você participou daquilo. Não, eu participei porque eu sou uma pessoa de cabeça aberta, eu sou muito tolerante, né? Eu quero julgar melhor as coisas, vendo o outro lado da questão. E você acaba muitas vezes defendendo aquilo que você era contra por um mecanismo que a gente chama de dissonância cognitiva, que foi estudado e está comprovado. Isso é uma ferramenta perigosíssima de lavagem cerebral e engenharia social, que foi estudado na década de 60 ou 70. Depois a gente, semestre que vem, vai discutir sobre técnicas de manipulação mental, lavagem cerebral e engenharia social. Vocês vão ter uma aulinha sobre essas ferramentas psicológicas que eu peço que vocês não usem nas pessoas, por favor. Viu? Então sejam conscientes, não façam isso com as pessoas. Mas isso é perigoso. Isso que aconteceu, esse aumento da aceitação da eutanásia, isso na verdade é o produto de engenharia social. Eles mudaram os valores da sociedade. Dirigiram esses valores por meio de uso de legislações e mudança de comportamento médico. E os médicos começaram a aceitar de fato a eutanásia. Mais médicos se propunham a fazer aquilo. Olha que maravilha, né? Então, aonde a gente vai terminar se a medicina hipocrática cai? Bem, a gente já tem alguns exemplos. Né? Você desiste de tratar crianças deformadas, desiste de investir dinheiro em pacientes graves, você começa a utilizar o médico para matar pessoas, e por aí vai. Né? Aonde isso vai terminar? Não sei. Tá? Na antiga Esparta, você jogava bebês fracos de cima da montanha. Quem disse que a gente não pode voltar nesses tempos? Já estão querendo manipular geneticamente o ser humano para que não nasçam crianças
limitadas, né? Sei lá como que é o critério de limitado, ou fraco, ou frágil, sei lá.